Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Os amigos que eu tenho que são de Umbanda, de terreiro, atualmente a tenda que eu frequento, de alguns outros terreiros que eu frequentei, fiz parte, melhor é frequentar isso aí, fazer parte é fazer parte do corpo mediúnico. Outros que de outras tendas que a gente conhecemos, eu fiz a seguinte pergunta: por que as entidades bebem e fumam? De todas elas, só uma me respondeu. Ela respondeu assim: segundo eu apurei, instrumento de trabalho. Vamos lá. Vamos primeiro assim comentar as experiências. Quando nós estávamos no espiritismo kardecista, então um centro que nós fizemos parte do corpo mediúnico, ele realizava a chamada cirurgia espiritual. Deve realizar até hoje. E o responsável para o tratamento é o Dr. Hamed. Ele trabalhava através do fundador, de um dos fundadores da casa, depois tornou-se presidente. Então, tinha ali o trabalho. Mas depois a gente vai falar a parte do Hamed, que eu ultrapassei. E eu levava minha sobrinha neta. Sobrinha neta é neta da minha irmã, né? Pode ser pessoas que não saibam. E ela tinha 3 anos. Ela fazia tratamento. E lá deve ainda trabalhar, pelo menos não sei se incorporar ao trabalho. A irmã Paulina, que na Igreja Católica ela é considerada santa, né? Foi canonizada. E usava-se no início, com o Dr. Hamed, através desse presidente, fundador, Hamed usava as ervas medicinais, usava até a raiz de jaqueira, que eu lembro, era um xarope que era feito, usava a chamada pomada Vovô Pedro, e também usava o remédio verde e o remédio azul. O que consiste ambos remédios? O azul tinha, acho que o anil, né, que é para dar coloração azul. Todos usam o álcool canforado e tem as energias espirituais. Do verde eu lembro que era arnica e, se eu não me engano, o caroço de abacate. Era utilizado, né, para tratamento espiritual no corpo físico. E a Lara, né, que é o nome da minha sobrinha neta, ela levava e ela fazia o tratamento com a irmã Paulina, que a irmã Paulina ela cuidava mais das crianças e adolescentes. Um dia, um sábado, né? Era sábado sim, sábado não. Entramos na sala preparada, que a gente chamava de enfermaria, os médicos assistentes, as macas, e a irmã Paulina vira para mim e diz assim: Valmir, a Lara precisa usar o remédio verde. Eu falei: irmã Paulina, ela tem alergia, daquelas bolinhas, né? Irritação na cabeça, no corpo. Aí ela vai com isso, chama atenção. Eu estava estudando sobre a lei, né? Até esqueci de comentar. Lá no catecismo já estudava a lei moral e natural divina aplicada na Umbanda. Que a lei é uma só, né? Mas são várias formas ou variantes que se pratica a lei. Uns se pratica usando objetos, outros não. Aí ela disse: é porque o remédio verde, ele dissolve os parasitas atrás e as larvas astralinas, que está ligada a não só ela, mas outras pessoas. E os médicos pararam para ouvir. Aí eu disse: realmente, é verdade. Na Umbanda também utiliza o álcool e o fumo. É isso. Então, o álcool, ele esteriliza, né? Acho que é isso aí que fala, sou meio ruim no brasileiro. E ele é antisséptico, né? Portanto, vai aplicar-se injeção, pelo menos quando é em casa. Usa o álcool, né? Passa no braço, a vacina, passa nas nádegas quando é injeção. E agora com essa pandemia que ainda tá meio leve, né?
era sugerido usar o álcool, de preferência o álcool gel, que custa a evaporar, né? Ele não é tão volátil igual o outro. Para combater o vírus do Covid-19. Então, a entidade ela utiliza também a bebida e o fumo para dissolver nos trabalhos dela, dissolver as larvas astrais, descolar, ajudar. Se utiliza até a pólvora, né? São poucos que sabem utilizar a pólvora, que provoca o deslocamento do espírito obsessor que está muito preso ao obsidiado, uma das propriedades da pólvora, né? Ela provoca a parte etérica dela provoca um efeito que desbloca. Assim, né? Tudo, por exemplo, tudo está aqui no Congá, tudo na vida construído pelo homem ou a mãe natureza, ela tem um duplo etérico dela, o duplo dela no plano astral. Então a espiritualidade utiliza o duplo do fumo e da bebida para realizar o trabalho. Para tratar, dissolver, desprender as larvas astralinas, outros trabalhos, né, que for necessário utilizar essas energias. Seja do charuto, do cachimbo, o cigarro, eles têm eu creio que tem mais um trabalho, que os cigarros hoje em dia, além do fumo, existem outras coisas, né, outros produtos químicos. Então eles usam aquela fumaça, né, vai dissolver, vai cicatrizar feridas astralinas, vai limpar. Você vê que quando eles utilizam o cachimbo, né, o preto velho, ele não traga, né, ele pita e assopra a fumaça na pessoa. Aí também entra o efeito lá quando vai incensar, defumar, né, terreiro, defumar os médicos, consulentes, é a mesma coisa. Além da limpeza, vai a energia, ao mesmo tempo repor. Mas as entidades, ela não tem, antes disso eu quero frisar, eu aceito e respeito a opinião de cada um, como aprendeu, como mantém, cabe cada um ver se é dessa forma ou não, porque não existe o certo ou o errado. Retificando, não existe o errado, né? Não existe certo e errado, porque nós somos eternos aprendizes. Então, por isso que não existe certo ou errado. O que eu acho certo para mim hoje, que é o certo, eu posso daqui para frente descobrir que não é. Por exemplo, um exemplo é do Albert Einstein, a lei da relatividade, a lei de causa e efeito. Assim, os cientistas já fizeram um teste no laboratório, eu não lembro o maquinário que usou, que antes do feixe de luz atingir o alvo, antes do feixe de luz ser disparado, ele já tinha atingido o alvo. Né? Mas como esse não é o tema é sobre a propriedade do fumo e da bebida. Então ele usa o cachimbo, não tem necessidade de usar o cachimbo. A espiritualidade ela não tem necessidade de fumar nem de beber. Mas por que então fuma e bebe? Porque isso está no inconsciente do ser humano, que ele precisa beber, né? Que ele precisa fumar, que é um hábito que ele tinha, né? O preto velho na senzala tomava o seu café. O vinho talvez não seria de uva aqui no Brasil, porque, segundo eu aprendi, as uvas vieram para o Brasil quando vieram os imigrantes italianos. Podia fazer vinho de outras coisas. O charuto eles faziam também de folha, né? De tabaco. Os índios, aquelas folhas medicinais para fazer a pagelância. Então eles não têm necessidade de fumar e não têm necessidade de usar o cachimbo. Mas, por exemplo, no Norberto Peixoto, no canal dele, ele falou que lá no Triângulo da Fraternidade no Sul, acho que é no Rio Grande do Sul, ele fundou e dirige gente até hoje, o fumo fica no Congá. Porque a espiritualidade vai usar
a contraparte ela não precisa estar. Ajuda quando o preto velho pita e bafora, ele não engole, ajuda bastante, né? Porque a fumaça está batendo, está limpando. Mas não tem a necessidade de usar esses tipos de instrumento. Mas por que usa? Porque às vezes o médium não acredita, né? O consulente não acredita, não leva a fé que aquilo ali precisa de objeto para ter a certeza que está sendo feito. Então a gente agora vai falar, vamos comentar lá do ramo médico, eu quase adiantei. Então no trabalho na enfermaria, eu comecei, né? Aí fui para a enfermaria ajudar. Aí ele fazia intervenção, ele usava uma faquinha de serra, aquela de cortar pão, uma tesoura. Mas ele não cortava a matéria não, tá? Ele fazia só o gesto com a tesoura, pegava a tesoura e pegava assim, quer ver? Esqueci de pegar a faca. Pegava a tesoura e fazia assim, né? Na pessoa. Aí, digamos que isso aqui é aquela faquinha de serra de cortar pão. Ele pegava e fazia assim, ó, ou até encostava na matéria. Um dia, lá trabalhando, ele foi e deu a explicação. No mínimo tinha alguém questionando, né? Ele disse que se ele não usasse esses instrumentos, a pessoa não acreditaria que ele fez a cirurgia. E tem pessoas que ainda necessitam disso. Quando ele fazia o atendimento espiritual, a pessoa estava de barriga para cima. Ele ia, fazia, a pessoa tinha problema na coluna, ele mandava virar de bruço. E também fazia. E ele explicou por quê. Porque muitos achavam que para atingir a coluna, teria que ele atender ela de bruço. Então isso está no inconsciente da pessoa, do ser humano. É igual a beber e fumar. Está no inconsciente do ser humano que o médico precisa. Teve um amigo que comentou que numa gira que ela foi, uma pessoa disse que não acreditava que era era gira de Exu e Pombogira, que era seu tiriri, que seu tiriri ficava bêbado. Seu tiriri pegou água, pois não. Bebeu a água e fez como se estivesse embriagado. Né? Então não tem a necessidade. É igual no kardecismo, fluidifica a água. Põe lá a vasilha, deixa tampar, também não tem necessidade. Porque a espiritualidade atinge a parte astral do material de trabalho, da ferramenta de trabalho. E aí, a entidade ela não bebe tanto nem fuma tanto. Se o médium for chegado tiver a dependência química do cigarro, ele vai fumar, porque o corpo dele está pedindo. Cabe haver o controle. A bebida, coisa simples, não tem necessidade de ser uma coisa... Eu vou dar uma pausa aqui. Não, vou dar não. Deixa. Esqueci de separar. É que a gente vai cuidando das coisas, aí tem que dar atenção, reunir, caminhar ele para o acolhimento, para tratamento, né, terapia. Acaba esquecendo. Então, aí não tem necessidade as entidades beber muito. Nós fomos comprar cachimbo, o Pai Cipriano nunca... Só um momento. Eu não iria pegar, mas acabei... Eu ia buscar o cachimbo, como eu falei, mas acabei buscando. Então, ele não tem necessidade de ser cachimbo caro, né? Todo bonito, todo enfeitado. Nós fomos comprar cachimbo de barro. Acho que para a semana, no dia 13 de maio, nós fazemos uma oferenda aqui em casa para os nossos amados pretos e pretas velhas. Depois eu fui comprar um cachimbo, o Pai Cipriano nunca me intuiu comprar. Aí eu falei assim, eu queria aquele cachimbo branco. É que eu dei para Raoni, e Raoni de vez em quando cisma de botar fumo para economizar cigarro. Aí eu falei, não, pode ser desse branco mesmo. Não, mas nós temos esse aqui. Ele mostrou vários modelos para acho que os médicos compram. Eu falei, não, espiritualidade não se importa com coisa luxo, não. A espiritualidade gosta de coisas simples. Mas de repente ela solicita, eu aceito a opinião da senhora.
Mas no meu entendimento, é o médio, a vaidade do médium. Ele quer comprar cachimbos de várias formas, né? E aí é com ele, cada um com o seu cadacal, aceita e respeita. É igual a bebida. A bebida é uma coisa simples, um marafo, uma caninha da roça com Exu, um vinho simples com caboclo, preto velho. Tem um agora, pérgola. Não sou muito bem de guardar, que eu não tenho esse costume de beber. Entendeu? Ele não necessita comprar. Nós vemos aí nas mídias, né? Facebook, WhatsApp no Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, acho que é Cauê, médio, né? Incorporado, com Exu, com pombogira, com litros de uísque caro, né? Bebidas caras, charutos finos. Na verdade, isso é a vaidade do médium, não é a espiritualidade. E um dia eu procurando um cachimbo, eu não queria, quase não vou no centro comercial em Campo Grande aqui, do Rio de Janeiro, eu moro em Guaratiba, porque eu trabalho em Guaratiba. Aí fui olhar, aí veio a intuição para comprar desse, que a espiritualidade, o Preto Velho fazia assim. Esse é de angico, feita a árvore madeira do angico, tem a propriedade do angico. Então eu comprei dois, esse vai se usar o trabalho e o outro para o meu pai Tupinambá, que é para pagelança. Então, caso era assim, então não tem necessidade. Os pretos velhos faziam de barro, usavam madeira assim para poder pitar. Assim que eles fazem isso, daqui eles vão defumar trabalhando na pagelança. Então não há necessidade de cachimbo caro. Não há necessidade de bebidas caras. Eu, se pai se não quiser ouvir uma vez no mercado quando trabalhava, 1 litro de vinho, 500, outros 800, uísque de 1.000, 2.000 reais. Então, se pai se não quiser um vinho caro, vai ficar na saudade, porque o que eu ganho não dá para comprar. E também eu acredito que, eu sei, né? Acredito é uma dúvida. Eu sei que não há necessidade. E se seu caveira quiser um uísque desse aí, Johnny Black, Johnny Hagen, esses caros, também fica na saudade porque eu não ganho para isso. Então é simples, um vinho simples, né? É uma bebida simples, uma caninha da roça, um pitu. Eles vão trabalhar com a propriedade. E se o médium não bebe? Se o médium não bebe e não fuma, eles respeitam. Eu fiz parte com o Raoni, onde ele fez tratamento no terreiro. A Preta Velha que trabalhava através de uma média usava água, café, para hidratar a garganta do médium. Eu, por exemplo, se precisar usar o cachimbo, eu tenho que ter perto de mim água. Quando ele bebe, é para hidratar a garganta do médium. Que não o médium tosse. O médium tosse. Quem tosse também não é o médium, é o corpo. O espírito está incorporado, mas o corpo ele vai tossir. Entendeu? Vai tossir, vai provocar a tosse. Então ele bebe para... E quando ele beberica um pouco da bebida, ele está energizando o corpo físico do médium, tratando. Eu fiz parte do corpo mediúnico num terreiro de Umbanda com Quimbanda, em Bangu, zona oeste da cidade do Rio. Lá era determinado. Médico, sua entidade trabalhava com bebida e fumo, era controlado. O médico chegava com a bebida e eu cambonava também, ao cambono, entregava a garrafa, nós levávamos para um congá, deixávamos lá, íamos dosando a quantidade de bebida para que o guia utilizasse. Que eu volto a repetir, isso é o médio. Médio, se ele chegar a tomar beber muito, ele vai beber. Não é a entidade. E teve um médio, lá, ser quimbanda era mais gira né, a gira era de quinzenal, né? Era sábado sim, sábado não. Era mais de Exu, pombogira e caboclo. Então, não lembro se foi o caboclo guia da casa, que eu não lembro o nome, ou se foi o Exu, seu veludo, o Exu do chefe da casa, do guia da casa. O médico colocou, não quis que guardasse, uma garrafa de um uísque caríssimo, botou no pé e ó, papai, ele chegou não.
Aqui não. A casa tem regulamento. Aí chegou para mim, pediu para mim guardar. Então não tem, né? A gente volta a frisar, né? Vendo esses vídeos. Garrafas e garrafas de bebida. Tem umas umbanda traçada que não usa a roupagem branca, né? Roupas caríssimas. Então isso é a vaidade do médium. Então voltando a frisar. A bebida e o fumo é um instrumento de trabalho para dissolver, desprender larvas astrais, bactérias, vírus astrais que está no corpo da pessoa. Espero ter conseguido compartilhar com vocês, explicar mais ou menos o que eu sei. E quem gostou, dê seu joinha, seu ok, seu like, compartilhe. Vá no comentário, por favor, se quiserem, né? Deixem sua opinião, sua pergunta, seu questionamento. Aproveitando o ensejo, a oportunidade, eu vou fazer um vídeo sobre desdobramento. Pergunto a vocês, já ouviu falar de desdobramento? Se já ouviu, sabe o que é desdobramento? Então, peço a colaboração dos senhores e das senhoras, deixar no comentário a sua resposta. Tá? E quem não se inscreveu, se inscreva, toca no sino para receber notificações do canal. Ajudando assim ao canal a crescer, né? Mais pessoas conhecerem uma nova forma de entender que o Exu que habita em mim, saúde o Exu que habita em você. Até o próximo canal.